Você é da unidade em Cristo ou da panelinha? Sábado. Verso para memorizar. 1 Coríntios capítulo 1 verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Comentário. Cristo no centro? Palavra acima de opiniões? Humildade no diálogo? Amor acima do ego? Menos debates inúteis, mais prática do Evangelho. Orar juntos resolve? Sim. Domingo. 1 Coríntios capítulo 1 verso 12 a 17. Como esse trecho mostra o absurdo que é forma panelinhas em torno de líderes locais? Qual é a solução proposta por Paulo? Irmãos, Paulo nos ensina que a igreja não é clube de simpatia, nem de disputa entre líderes. A cruz não pertence a nenhum homem. Quem faz panelinha dentro da igreja do Senhor Deus enfraquece a unidade, semeia contenda e fere a pessoa de Cristo Jesus. Quando alguém vira time de líder, começa a medir irmãos, despreza quem pensa diferente e isso é um perigo para a casa de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que tenhamos o mesmo modo de pensar, aqui significa que todos devem estar envolvidos na obra da pregação, não é controlar, mesmo que todos não tenham o mesmo pensamento, mas o mesmo objetivo em Cristo Jesus. Quem vive em grupo de panelinhas é um sinal de carnalidade e imaturidade espiritual. Romanos capítulo 1 verso 29, capítulo 13 verso 13, 1 Coríntios capítulo 13 verso 3, 2 Coríntios capítulo 12 verso 20, e Gálatas capítulo 5 verso 20. Quais outros pecados são listados juntamente com brigas, discórdia, divisões? O que isso revela sobre a gravidade desse mal? Na igreja de Coríntios havia divisões até na própria ceia do Senhor, brigas e panelinhas. Paulo disse que as reuniões ali tornava assim piores. Porque alguns agiam como se não fossem irmãos, os escolhidos seriam os que não participavam dessas práticas. A discórdia é vista como um pecado grave e é fruto de um coração corrompido, que destrói a unidade da igreja de Deus. A discórdia aparece junto com a imoralidade sexual, cobiça, maldade, inveja e etc. Os nossos encontros social e espiritual na presença de Deus deve ser uma benção aos olhos do nosso Criador, não uma maldição com discórdias e divisões. Isso atrasa a obra do Evangelho e impede a nossa entrada no governo celestial de Deus. Segunda-feira. Você está centrado na pessoa de Cristo ou nas panelinhas da vida? 1 Coríntios capítulo 1 verso 10. O que Paulo quis dizer com orientação? Sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito? Paulo não pede uniformidade de opiniões humanas, mas unidade na verdade revelada em Cristo Jesus. Mesmo modo de pensar significa ter a mente de Cristo, não a mente de opiniões de irmãos ou líder. A base da unidade não é pensar igual em tudo, mas está no mesmo propósito de salvar-se, transformar e amar uns aos outros. Deus não deu a nenhum homem o direito de dominar a consciência de outro. Testemunhos para a Igreja, volume 5. A unidade que deve existir entre os obreiros de Deus não é uma unidade que se obtém por forçar outros a aceitar as ideias de alguém. Testemunhos para a Igreja, volume 9. Terça-feira. Você tem sabedoria e maturidade espiritual? 1 Coríntios capítulo 3 verso 1 a 4. Como Paulo descreveu a imaturidade espiritual dos coríntios? Paulo disse que eles eram carnais, como crianças imimadas, não suportavam alimento sólido, ou seja, não suportava ser corrigido pela palavra de Deus. Havia inveja, contendas e divisões e também muitos irmãos e líderes bajuladores. Quando muitos diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, isso revela a imaturidade espiritual também de hoje. Muitas vezes presenciamos a história se repetir em nosso meio. Quarta-feira. Você está servindo como Cristo serviu? 1 Coríntios capítulo 4 verso 1 e 2.
O líder não é o dono da igreja do Senhor Deus, é servo de Cristo Jesus, será cobrado pela sua fidelidade. Panelinhas denunciam imaturidade espiritual, mas quem tem a mentalidade de Cristo Jesus rejeitará divisões. Não fará parte dela, buscará viver em unidade, santidade e maturidade espiritual diante dos olhos de Deus. Filipenses capítulo 2 versos 5 a 8. Como esses textos nos ajudam a entender o que é a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 verso 16. Para ter a mente de Cristo tem que existe a morte do eu. Quem busca ter a mente do Senhor Jesus não busca as manifestações da carne, como orgulho, egoísmo, colocar o status, títulos acima dos outros. Isso pode gerar na mente de muitos, que sempre que se acha acima dos outros irmãos. Quando os status e os títulos e formação acadêmica toma conta do coração, o eu carnal passa a ter o controle total do coração e de mente de muitos que possuem esses títulos. Enquanto a mente do eu estiver reinando na vida de muitos, a mente de Cristo sempre ficará de fora. Pelas características de um cristão, a vida dele ou dela mostra se realmente tem ou não a mente de Cristo. Quinta-feira. O seu estilo de vida reflete a cruz de Cristo? 2 Coríntios capítulo 11 versos 23 ao 28 e Colossenses capítulo 1 verso 24. O que esses textos ensinam sobre o significado de sofrer por amor a Cristo? Esses textos nos mostram que sofrer por amor a Cristo, suportar lutas, perseguições, cansaço e desgastar, assim como fez Paulo para cumprir a missão, é gastar a vida servindo os outros no campo de batalha do grande conflito. Quando a igreja do Senhor Deus está ou vive unida, isso faz um anjo caído tremer. Quando algum de nós que fazemos parte da mesma fé dá lugar ao anjo caído se filtrar em nosso meio, e isso acaba com a unidade da igreja de Deus. Vamos juntos unidos fazer como fez Paulo, se desgastar não olhando para nós mesmos, mas estar juntos na batalha do grande conflito, erguendo a bandeira do Deus Emanuel. Sexta-feira. Estudo adicional. O Senhor Deus sonha de ver eu e você na mesma unidade, tendo o mesmo propósito da mente de Cristo. Essa unidade desconcerta o inimigo. Por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. O Senhor Deus está conduzindo um povo para ficar em perfeita unidade sobre a plataforma da verdade eterna. Esse processo de purificação visa limpar a igreja de toda a justiça e do espírito de desavença e disputa, de modo que seus membros possam construir em vez de destruir. É concentrar as energias na grande obra que prepara um povo para estar de pé no tempo do fim. É plano de Deus que todo o seu povo chegue à unidade da fé. Realizado por Alessandro Souza.